A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja muito bem-vindo, você que participa desta aula e assiste esse vídeo conosco. Sou o presbítero Jonathan Morelli, estou representando a congregação do Jardim Boa Vista, que é dirigida pelo pastor Paulo da Cruz. Estamos no setor 34 Pinheiros, dirigido pelo pastor Paulo Moraes. Somos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nessa oportunidade, meus irmãos, nós vamos tratar da última lição da revista desse primeiro trimestre de 2021. Nós vamos à lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Nós estamos aqui, durante esse trimestre, discutindo e aprendendo sobre o verdadeiro pentecostalismo. Amém? A lição de número 13 já traz no seu texto áureo, em Tito 2, versículo 13, a seguinte palavra: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, pois essa é a nossa esperança. A verdade prática diz o seguinte: a nossa esperança é algo vívido e real, não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Peço que você me acompanhe nessa leitura, pois ela é muito rica e oportuna para todo o assunto que nós vamos discorrer. Versículo 6 de Atos, capítulo 1. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste, e aleluia. O objetivo geral dessa lição é voltar os olhos para a bendita esperança. E dentro desse objetivo, nós vamos tentar afirmar, que breve Jesus virá. Também destacar a necessidade da vigilância e estimular a viver em fidelidade. Essa é a última lição desse trimestre, um trimestre que foi rico, um trimestre onde nós podemos aprender e crescer muito mais na presença do Senhor. Por isso, antes de dar sequência à lição, só quero passar a fazer uma leitura rápida dos tópicos, das lições que nós aprendemos, só para relembrar, estimular a nossa memória e tudo aquilo, o quão rico foi esse trimestre e quão rico será o próximo trimestre, pois nós vamos falar sobre os dons espirituais. A lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo. Nessa lição nós discutimos sobre a ergonomia da Trindade, sobre a pessoa do Espírito Santo que não é simplesmente uma força, mas que realmente ele é Deus, que ele faz parte da Trindade. Falamos sobre a epicorese, falamos que dentro dessa ergonomia da Trindade, Deus planejou toda a salvação, todo o seu plano de salvação para a humanidade. Jesus Cristo vem para executar este plano e o Espírito Santo está aplicando esse plano hoje sobre a humanidade. Foi muito rica essa compreensão e entendimento, tirando, claro, discutindo alguns pontos de apologia à fé cristã, defendendo a Trindade, enfim, trazendo realmente, destacando a pessoa do Espírito Santo.
Na lição de número 2, nós falamos sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E nós falamos que ele tem, né, como principal função convencer o pecador, né, do seu pecado, convencer o pecador que haverá um juízo pela sua situação, mas que também é ele quem consola, é ele quem ensina e é ele quem ajuda cada cristão, cada servo, cada um que reconhece o seu pecado, que busca, que se rende ao Deus Todo-Poderoso, que aceita Jesus como seu Salvador, é ele quem ensina, quem ajuda e guia para dentro do caminho da salvação. Na lição de número 3, nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo. Não é? Discutimos muito e destacamos a diferença do selo do Espírito Santo, que é para a salvação, e o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento, né, do Espírito Santo, para que possamos executar a sua obra da melhor maneira, não é? Revestidos do seu poder, debaixo da sua direção, né? Destacamos, e tudo dentro de um conceito bíblico. Mostramos, né, que também é uma necessidade da igreja, que isso continua, que não cessou a necessidade de continuar buscando, e todas as suas evidências, né, sobre a evidência do batismo, o falar em línguas, e que também é bíblico. Destacamos muito sobre o ensino bíblico. Na lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. Fizemos aqui destacamos bem a diferença, né, do cessacionista e o continuista, né? E também falamos que o dom é para o que for útil à igreja e que quem dá é o Espírito Santo, e que nós devemos, é claro, buscar, né, precisamos pedir cada vez mais para servir a igreja, não para nós, não para o meu ego, não para a minha satisfação, mas para a glória de Deus e servir a igreja. Destacamos sobre a lista, falamos, né, sobre os 9 dons lá de Coríntios, mas também falamos que Paulo, ao longo da carta aos Coríntios, destaca também, falamos, né, dos dons ministeriais, dons de serviço, enfim, falamos sobre toda essa questão dos dons espirituais. Na lição de número 5, destacamos e estudamos bem Gálatas capítulo 5, a partir lá do verso 16 em diante, falando sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado. Falamos sobre a necessidade de andar no Espírito Santo, né, de andar conforme o Espírito Santo nos guia, nos direciona, para que esse fruto, no singular, seja desenvolvido em nossa vida, para que possamos adquirir o caráter de Cristo, né? Foi uma lição muito rica. A lição de número 6, né, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Falamos da diferença, por mais que sejam palavras que acabam sendo concomitantes, né? Mas destacamos e compreendemos a diferença de santificação, né? Consagração e purificação. Também sobre a questão da santificação instantânea, posicional, no termo teológico, a santificação posicional, ou seja, aquela santificação instantânea, assim que recebemos, aceitamos a Jesus Cristo e somos convertidos, recebemos o Espírito Santo ali, somos selados, recebemos uma santificação, somos reconciliados com Deus, enfim, e também sobre a santificação progressiva, que uma coisa é a instantânea, outra é a progressiva. Nós continuamos um caminho de santificação, isso é importante frisar e lembrar. Na lição de número 7, né, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Falamos sobre a nossa liturgia, a liturgia do culto pentecostal. Falamos, né, sobre toda a sua ênfase histórica e principalmente bíblica. Não é algo inventado da cabeça do homem, não é algo que nós criamos, que alguém criou, mas também falamos sobre a sua flexibilidade, pois ela é guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Mas também, não é porque ela é dirigida pelo Espírito Santo, é guiada, se tornando flexível, que nós colocamos o Espírito Santo no centro, tudo é o Espírito Santo. Não, o centro do nosso culto é Jesus Cristo. Não somos, né,
pessoas, né, um círculo de religiosos que colocam o Espírito Santo acima de tudo. Não, 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 não. O nosso centro é Jesus Cristo. Nós cultuamos a Deus. Nós cultuamos, é claro, o Espírito Santo, a Trindade como um todo, mas em todo momento adorando ao Senhor Jesus Cristo. Na lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Nós estudamos e destacamos que o nosso fundamento, o fundamento da teologia pentecostal é a palavra. Não é algo de achismos ou de crenças particulares, não, mas é a palavra de Deus que se destaca e que fundamenta essa teologia, esse ensino, onde os ensinos que nós passamos, né, de geração para geração. Falamos também sobre como foi formado o cânon sagrado e que, por mais que algumas pessoas que acreditam que o pentecostal, por crer em revelações e profecias, algumas pessoas confundem isso e acham que o pentecostal ainda acredita que o cânon não foi fechado e que qualquer pessoa pode trazer revelações. Não, nós acreditamos que o cânon foi fechado, que está escrito, o que foi inspirado por Deus já está escrito, e é essa a nossa regra de fé. É na palavra de Deus que nós fundamentamos a nossa fé. Acreditamos, é claro, no dom de profecia e de revelação, mas que não altere a palavra de Deus, apenas que seja revelações diretivas para a igreja naquele momento, mas que nada venha alterar a palavra de Deus. Enfim, a lição de número 9, nós aprendemos vivendo o fervor espiritual. Então, nós falamos sobre devoção, sobre oração, sobre a palavra e sobre ser cheio do Espírito Santo, né? E que tudo isso, né, sobre a devoção, palavra, oração, é o que acarreta a ser cheio do Espírito Santo. Na lição de número 10, o Senhor Jesus cura hoje. Falamos que nós cremos sim na cura divina, acreditamos, mas que também, conforme é ensinado na Bíblia, nós acreditamos na responsabilidade pessoal de cada ser humano. Ou seja, nós acreditamos que o servo de Deus, ainda que exista o Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo ainda continua atuante, ministrando a cura, existe a responsabilidade do servo de Deus para que ele possa fazer uma atitude profilática, ou seja, se precaver de certas doenças. Nós trouxemos vários textos, né, sobre a questão de higiene pessoal e tudo mais. E também destacamos que a cura existe, o milagre acontece, mas mais importante é a salvação, e que a cura é um canal e um direcionamento de Deus para testemunharmos e levarmos o pecador, através desse testemunho, até Deus, encontrando a salvação. Na lição de número 11, compromissados com a evangelização. Tudo que é direcionado pelo Espírito, todos os dons que é oferecido pelo Espírito para a igreja, não é para algo pessoal ou algo que a igreja vai trabalhar internamente, não. Mas é para cumprir a ordem de Cristo, que é o ID, ou seja, o revestimento do Espírito Santo. Nos fomenta a buscar almas, a levar essa mensagem de salvação para aqueles que estão perdidos. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não consegue se manter atípico à perdição do mundo, mas ele quer ser luz aonde há trevas. O Espírito Santo o incomoda e o leva. Isso nós tratamos e falamos sobre essa urgência, muito destacado. E falando em urgência, a lição de número 12, a urgência do discipulado. Falamos que após o ID, existe a necessidade de cuidar, tratar e ensinar aqueles que aceitaram Jesus, para que esses possam ter base e nós temos uma igreja firmada na palavra de Deus e que esses não venham se perder ao longo do passar da sua caminhada cristã, e que isso é uma necessidade, é uma urgência. Precisamos ensinar os novos convertidos, discipular, precisamos continuar a discipular aqueles que recebem a Cristo, para que a sua fé seja firmada na verdadeira palavra de Deus. E com isso, nós chegamos na lição de número 13, voltados os olhos para a bendita
esperança. Essa é uma lição escatológica, né? Ela traz um conceito escatológico. Não é possível, é claro, no tempo e até mesmo dentro da lição, nos aprofundarmos tanto nos temas, né, da escatologia, porém, ela é rica, é importantíssima. Talvez as pessoas imaginam que a teologia pentecostal, ou ser pentecostal, é apenas focar nas ações e no mover do Espírito Santo. Mas, na verdade, o mover do Espírito Santo, ele traz uma implicação em nossa maior expectativa, que é a vinda de Cristo Jesus. Do que eu estou querendo dizer? O Espírito Santo, os seus dons, não é? Aquilo que ele nos dirige, aquilo que ele nos capacita, traz sobre nós uma responsabilidade, um alerta de nós a todo momento sermos fiéis, estarmos atentos, né? Zelosos, sermos mordomos daquilo que nos foi oferecido, pois nós sabemos e esperamos que Jesus Cristo vai voltar. A fé que nós temos é que esse Cristo que foi assunto aos céus, que subiu, ele vai voltar, assim como nós lemos no texto na leitura bíblica em classe. Nós esperamos, nós acreditamos que ele vai voltar. E que todo o trabalho que nós fazemos aqui, todo o serviço que prestamos aqui é para ele, é para levar ao máximo de pessoas até ele, para quando chegar o grande dia, nos encontrarmos com ele, e quando chegar o grande dia, apresentar as nossas obras para ele, e mostrar o serviço que nós realizamos para ele, para a glória dele. Aleluia, glórias a Deus. É nisso, essa expectativa da fé pentecostal, da teologia pentecostal, ela culmina na expectativa que Jesus Cristo vai voltar, e que é por isso que nós buscamos o revestimento do Espírito Santo, para cumprir a sua obra e testificar do sacrifício, da sua ressurreição, né, até o momento que ele possa retornar e buscar a sua igreja. Sabendo, e já entrando aqui na lição, no tópico 1, breve o Senhor virá. Diante disso, do que eu comentei sobre a expectativa, né, sobre a fé, né, dentro da teologia pentecostal, a palavra de Deus, ela é rica e é explícito que Jesus Cristo vai voltar. Nós lemos aqui em Atos, né, por exemplo, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Ou seja, aqui já está deixando claro que esse Jesus, o Jesus que subiu, esse Jesus que ressuscitou, ele vai voltar. E a nossa fé está firmada nisso. A nossa expectativa é essa, que ele vai voltar, ele vai levar a sua igreja, ele vai resgatar a sua igreja deste mundo de perdição, onde nós vamos estar com ele, reinando com ele. Isso, eu li só um versículo, existem inúmeros versículos. Nós temos o próprio Senhor Jesus, em João, capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte, olha só: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Isso aqui é o Senhor Jesus Cristo falando. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Ou seja, nós vemos o Senhor Jesus Cristo aqui declarando, fazendo uma promessa à sua igreja. Meus irmãos, eu creio nessa promessa. E você que me assiste, você que está aqui assistindo neste momento, assistindo essa aula, creia, ainda que o tempo, ainda que parece, ainda que há pessoas que venham a falar, mas já se passaram 2000 anos, mas não perca a sua fé. Ele vai voltar, nós vamos discorrer vários pontos aqui. Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Aleluia, glórias a Deus.
Esse ponto da volta de Jesus Cristo, ele é tão detalhado nas Escrituras que várias igrejas e linhas teológicas também acreditam que ele vai voltar. É difícil ter uma igreja que não acredita nisso. Se for isso, é a mais absurda das heresias e não pode ser chamada de igreja. Onde já se viu isso, a igreja que não acredita que o seu Senhor, né, que deixa claro que vai voltar, não vai voltar. Enfim, mas dentro desse contexto, várias igrejas acreditam, algumas, dentro de linhas teológicas, acabam só diferindo do tempo, de quando que Jesus vai voltar, qual o período e em que sentido? Da tribulação. Ao longo da palavra de Deus, e eu quero já compartilhar com os irmãos, vamos lá. Mateus, capítulo 24, versículo 21. Olha só. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. O que Jesus Cristo, isso aqui é um texto, né? O Senhor Jesus Cristo está ensinando, falando. O que ele está falando? Ele está falando da grande tribulação. E aqui a grande tribulação é o divisor de águas que muitas linhas teológicas e igrejas acabam se confundindo, ou acabam divergindo de quando Jesus vai voltar. Todos acreditam que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, mas eles acabam só divergindo em quando isso vai acontecer diante da grande tribulação. Eu vou falar só alguns aqui, do menos acreditado, né, até o que nós cremos e que hoje é o mais aceito. Existe aqueles que acreditam no arrebatamento parcial. Quem são esses? Eles acreditam que Jesus Cristo, quando voltar, e que vai ser antes da grande tribulação, são pré-tribulacionistas, né? Eu vou falar sobre isso, mas esse pessoal que acredita no arrebatamento parcial, eles acreditam que Jesus vai voltar, vai pegar só os que estão prontos, os crentes que estão prontos. Aquele crente que está mais ou menos, que não está pronto, ele vai ficar. E aí ele vai ser purificado ao longo do tempo da tribulação, e ele vai ser, então, arrebatado posteriormente dentro dessa linha. Isso assim, muita gente condena, não tem base bíblica para isso, tá? Não existe pontos teológicos com base para defender essa teologia, é por isso que ela é tão menos aceita. Ela surgiu no século XIX, na Inglaterra, enfim. Hoje em dia não, né? Já faz mais algum tempo, mas Watchman Nee acabou, o Winnesley acabava defendendo também sobre o arrebatamento parcial. Tá? É o menos aceito, não faz sentido. É quase que um conceito de purgatório, ou seja, se você não subiu, você vai pagar aqui, você vai ser purificado, seus pecados, e aí então você vai subir. Não, isso não tem base bíblica, por isso que não é tão aceito. O segundo ponto que já começa a ser mais aceito, nós temos alguns reformados, alguns presbiterianos, né, alguns de linha reformada que aceitam essa linha, que é o meso ou mid tribulacionista. São aqueles que acreditam que no meio da grande tribulação, só explicando, não dá tempo de entrar em detalhes, mas a grande tribulação é compreendida num período de 7 anos, tá? Em 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande aflição. E o mid, né, o meso tribulacionista, ele crê que no meio, ou seja, depois dos 3 anos e meio de paz, antes de começar os 3 anos e meio de aflição, a igreja será arrebatada. Essa teologia, ela é mais ou menos aceita, são alguns, porque ela vai muito, os textos que eles utilizam é muito voltado ao pré-tribulacionismo, né? Enfim, mas vamos lá. E depois, o que já é quase, né, bem aceito também, é o pós-tribulacionismo. Né? Eles acreditam que após a grande tribulação, né, todo o período da grande tribulação, é quando Jesus vai voltar. Então, ele vai levar a sua igreja. Então, eles acreditam que é nesse momento, é só após. Não dá para entrar detalhadamente aqui em como eles acreditam. Existem alguns textos que eles utilizam, né, que são bem fundamentados, mas que ainda assim, né, a gente diverge bastante, mas é dentro dessa linha. E por último, o pré-tribulacionista,
que somos nós, o que nós defendemos, que a Assembleia de Deus professa, que é antes da tribulação, né, a sua igreja será arrebatada. Nós cremos nisso, nós acreditamos que Jesus Cristo, ele vai arrebatar a sua igreja, não é? E aí nós temos todo o tribunal de Cristo, então isso vai ocorrendo no céu, o tribunal de Cristo julgando as nossas obras, enquanto aqui na terra segue-se todo o período de tribulação, enfim, até a volta, né? Se diz que é uma divisão, né, da volta de Cristo em duas fases, mas é o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo. E essa volta de Cristo, então a igreja vem com Cristo, a igreja que subiu aos céus, que foi arrebatada, vem com Cristo para livrar Israel, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas eu quero deixar aqui um versículo, é importante, os irmãos depois também possam se aprofundar mais, não temos muito tempo, mas em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, existem inúmeros versículos, meus irmãos, que defendem, que trazem base para o que nós cremos, né, sobre o pré-tribulacionismo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Esse é um texto muito importante, né, sobre que nós, pré-tribulacionistas, utilizamos, mas tem outros mais que trazem uma base mais rica, mas queria trazer um. Enfim, são essas as linhas, nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que Jesus vai levar a sua igreja, vai voltar e vai arrebatar a sua igreja antes da tribulação, da grande tribulação, não é? Mas independente de qual linha, se é pré, se é pós, se é meso, se acredita num arrebatamento parcial, eu não sei. Mas o que importa é a nossa vigilância. O que importa é o que até o comentarista colocou no tópico 3, o dia se aproxima. Ou seja, está chegando esse dia, está se aproximando, e nós precisamos cada dia mais firmar nossa fé em Cristo Jesus, cada dia mais nos colocarmos diante dele e acreditar e colocar a nossa vida no altar e esperar esse dia. E não só esperar ali, ficar esperando, mas cumprir a sua vontade, fazer a sua obra, usando os dons que ele deu para a sua igreja, para testemunhar sobre o seu nome sobre essa terra, para que mais e mais pessoas sejam livres da condenação eterna e possam, então, desfrutar dessa bênção que é ser salvo por Cristo Jesus. Nós esperamos, nós aguardamos a sua vinda, essa é a nossa esperança, e isso é o que está em Tito, que nós lemos no textuário, aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, versículo 13. Glórias a Deus. Nós precisamos estar a todo um momento atentos. E falando já de ser atentos, eu entro no tópico 2, a necessidade de vigilância. Bem, falando de vigilância, ser vigilante, o que seria isso? Seria uma pessoa atenta, uma pessoa que é cuidadosa, uma pessoa que é zelosa, né? Uma pessoa que tem zelo. Zelo pelo quê? Zelo pela sua vida, pela sua alma, pela promessa que foi dada a você, que ele voltará. Estar atento a todo o momento, sinais e situações, né? Aguardando a vinda de Jesus. E eu já quero ler aqui com os irmãos também, né? Sobre isso, em Mateus capítulo 24, versículo 44. Que diz o seguinte: por isso, estais vós percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, nós não sabemos quando, homem nenhum sabe quando Jesus vai voltar. Homem algum sabe quando e qual será o dia da sua vinda. Por isso precisamos estar atentos. Por isso precisamos estar perseverantes na fé, não duvidando, mas a todo momento vigilantes com a nossa conduta, com a nossa situação espiritual, a nossa vida diante do altar. Mas além disso, precisamos estar atentos e vigilantes ao que nos cerca,
ao mundo ao nosso redor, aos sinais que são ditos, que são explícitos para nós. Primeiro, precisamos entender, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, que nós já estamos no final. Nós já estamos caminhando para o fim. Na verdade, nós estamos no caminho do fim. Por que eu falo isso? Lá em Joel, vamos lá, Joel, capítulo 2. Vamos lá comigo, vamos fazer essa leitura. Joel, capítulo 2. Nós discutimos muito esse texto na lição de número 3, batismo do Espírito Santo. Joel 2, versículo 28, e seguinte, que diz o seguinte: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel, ele traz primeiro, nos textos que nós lemos lá em 28 até o 30, ele mostra a efusão do Espírito, ou seja, a descida do Espírito Santo. Quando que aconteceu isso? Isso aconteceu lá em Atos capítulo 2. Pedro usa o mesmo texto para defender, aquele momento, para explicar aquele momento. E com isso, fica bem claro, lendo o texto de Joel, que nós já estamos no fim. Por quê? Após a descida do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, nós já caminhamos, já estamos na plenitude dos tempos, nós estamos caminhando para o fim. Do momento que Jesus Cristo subiu aos céus, o Espírito Santo desceu, recebemos a efusão do Espírito Santo, o Espírito Santo está atuante, está fazendo prodígios, ele está agindo na minha e na sua vida, ele continua atuando com milagres, nós já estamos caminhando para o fim. E com isso, há sinais, muitos sinais que trazem, revelam cada vez mais que o fim está próximo. Por exemplo, eu vou falar aqui, falsos cristos. Nós lemos aqui em Mateus 24, eu quero ler com os irmãos mais uma vez. Mateus 24, 24. Vou correr. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Bem, falsos profetas, não preciso nem falar nada. Nós temos inúmeros na internet, nós temos inúmeros em programas de rádio, inúmeros em igrejas de esquina, enfim, inúmeros. Falsos cristos, aqui no Brasil nós temos aquele Henrique Cristo, infelizmente, mas olha só nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, tem mais de 400 homens que se declaram Cristo, ou seja, está cada dia mais, isso aí vem crescendo, falsos mestres, então, não temos como, parece que a cada momento aparece numa esquina um falso mestre, pessoas que querem ensinar aquilo que as pessoas só querem ouvir, já é um sinal do fim, é um sinal que Jesus Cristo está voltando. Também, nós temos rumores, guerras e rumores de guerras, vamos ler aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é nisto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, é um sinal. Ah, Jonathan, mas guerras acontecem há tanto tempo, porém não é da forma como vem se construindo, do jeito como a questão global está cada dia mais. Nós olharmos o nível de, por exemplo, poder bélico nuclear que os países têm hoje chega a ser absurdo. Os Estados Unidos tem quase 11 mil bombas nucleares, a Rússia tem 10 mil, a China tem 400, a França 350, Israel tem 200, ou seja, o nível para uma guerra dessa,
né, esse temor, e fora os rumores de guerras que nós temos dia a dia. Há um tempo atrás estava se discutindo sobre guerra contra, enfim, em números. É um sinal do fim. Também, quando nós olhamos, né, o texto em Mateus também 24, vamos, versículo 7, né, versículo 7 mesmo. Versículo 7. Portanto, se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Fome. Hoje, os últimos dados, né, de pessoas com fome, né, a fome no mundo afeta mais ou menos 821 milhões de pessoas. Até 2017 era 815 milhões, esse número está aumentando. 127 milhões são só crianças. A fome, ela existe. Talvez nós estamos num país onde nós não enxergamos, mas ela existe. Um sinal do fim. É um sinal do fim. Também, como nós lemos aqui, terremotos. Só no século XX houve mais de 41 terremotos de grandes proporções que causaram catástrofe mesmo, matando, eu acho que, se não me engano, esses 41 mataram quase 350 mil pessoas. Ou seja, é a natureza gemendo, a natureza sofrendo. Palavra de Deus está se cumprindo. Esses dias mesmo, na televisão, nós vimos o terremoto que aconteceu, enfim, cada dia mais. E claro, né, vamos para Daniel rapidinho aqui, ó. Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Eu não preciso nem discutir sobre isso. Eu e você, um mínimo de TV ou acompanhamento da internet, no que seja no seu smartphone, seja onde for, que seja jornal, revista, vemos a ciência se desenvolvendo cada vez mais. Não é nem aqui o Senhor Jesus Cristo, né? Vamos dizer que é a revelação dele para Daniel, trazendo algo que nós estamos vivendo hoje. A ciência cada vez mais se desenvolvendo, ou seja, mais um sinal do fim. Mateus 24, 12. E o que a si mesmo se exaltar... eu estou lendo 23, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Cada dia é mais triste viver neste mundo. Cada dia mais nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, pois é de forma agoniante viver sobre este mundo, onde a maldade cresce, a iniquidade prevalece. Mas nós cremos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo logo virá para nos tirar deste mundo. E se ele não vier enquanto eu estiver vivo, mas eu sei que se eu permanecer fiel e eu morrer, quando ele vier eu ressuscitarei e vou subir com ele. Primeiro os mortos ressuscitarão, depois os vivos subirão, sendo revestidos, tirando esse corpo, né, revestindo esse corpo de pureza, né, sendo totalmente transformados. Eu creio, eu espero, eu aguardo. Os sinais, cada dia mais, estão evidentes sobre a volta de Jesus Cristo. E claro, não posso deixar de falar aqui sobre a apostasia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está deixando claro, dentro de uma revelação que ele recebe, que muitos, e essa apostasia que vem, dá um sentido de ser deliberado, muitos, algo gigante, pessoas que vão se desviar da fé, pessoas que vão deixar de acreditar em Jesus Cristo, que vão se desviar, que vão ficar longe
das Escrituras que vão se desviar completamente. É triste, mas é sinal do fim. O comentarista, ele coloca aqui os alarmes falsos. Nós temos muitos. Ele escreve aqui, muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros depois se constatarem que elas não batiam, reinterpretaram supostas profecias e as protelaram para outras datas. Ninguém sabe. Mas diante dos sinais, diante da revelação de Jesus Cristo para nós devemos ficar atentos, nós precisamos estar vigilantes e aguardando a sua vinda. Esperar que ele volte, para que nós possamos, quando ele vir, nós possamos ir até o encontro dele, para quando ele nos chamar, quando a igreja for arrebatada, todos nós possamos nos encontrar com ele e não ficarmos, mas subirmos. Por isso precisamos ser vigilantes. Os sinais estão escancarados, meu amado irmão, minha amada irmã. Precisamos a todo momento estar atento à palavra de Deus. Ponto 3. Vivendo com fidelidade. A definição: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. E aqui tem Jeremias capítulo 42, versículo 5. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Por que fidelidade? Precisamos ser fiéis ao nosso Deus, fiéis à sua palavra, fiel àquilo que ele tem para as nossas vidas. Pois somente diante deste caminho de fidelidade, neste caminho que ainda que venha o pecado, venha as tribulações e tenta nos desviar, nós encontramos o perdão para os nossos pecados, a reconciliação pelo sacrifício de Cristo. Então nós podemos voltar até Deus, reconciliados, pedindo perdão, suplicando a sua misericórdia. E sermos fiéis à sua palavra, seguimos conforme os seus ensinos e observando toda e qualquer situação. Ele continua fiel a nós, ele continua fiel a todos nós. Ó, em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ainda que nós somos infiéis, mas ele continua fiel à sua palavra. Ele continua fiel às promessas que ele fez. E uma das promessas que ele fez é que ele voltará. Se eu e você não formos fiéis a ele, rejeitarmos as suas palavras, rejeitarmos aos seus ensinos e a sua direção, ele ainda assim será fiel à sua palavra, ele vai voltar. Mas uma das suas palavras também é que ele é pronto a nos perdoar. Então, se há algum erro em mim, algum erro em você, precisamos neste momento clamar a sua misericórdia e o seu perdão para que possamos caminhar dentro de um caminho de fidelidade. Nós não sabemos os tempos e as estações, não sabemos quando vai ser, por isso precisamos permanecer fiéis a todo momento, pois a qualquer momento o Senhor Jesus voltará e levará a sua igreja. Conclusão: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender aos céus, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. A volta de Jesus para nós, para nos levar ao céu, é a esperança da igreja. Permaneça com essa esperança. Te espero no próximo trimestre. Vamos falar sobre os dons espirituais. Permaneça firme, meu irmão. Continue buscando o Espírito Santo de Deus. Não desista, não desista. As lutas e as tribulações. Nós estamos num tempo difícil, mas precisamos a cada dia
ficar firmes na palavra de Deus, naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Permaneça fiel, pois logo mais o nosso Deus voltará, o nosso Senhor Jesus voltará para resgatar a sua igreja deste mundo tão vil. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.